Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero, né, passar para vocês algumas dicas de otimização que podem ser utilizadas, né, nos bancos de dados, né, de uma maneira geral e de uma forma um pouco mais específica aqui no MySQL, certo? Então, as técnicas, né, que podem ser utilizadas, né, para economizar os recursos de banco de dados ou utilizá-los, né, de uma forma mais racional, nós vamos chamá-las, né, de otimização, né, onde você vai utilizar essas esses códigos, né, essas programações para deixar a utilização do banco de dados, né, mais eficiente, né, tanto no acesso quanto na recuperação da informação no banco de dados, ok? Então vamos abrir aqui o meu Workbench, né? E aqui, né, como primeira dica, né, eu gostaria de dizer que você pode desabilitar as constraints em operações de cargas intensas de dados, certo? As constraints, né, ou restrições, elas são definidas, né, pelos desenvolvedores, né, de modo a aumentar o controle sobre as possíveis atualizações e inserções no banco de dados, definindo regras mais rígidas, né, geralmente motivadas, tendo como motivação os interesses, né, da aplicação, os interesses do negócio que o sistema pretende atender. Então, nas operações de DML, as operações, né, as constraints, elas são aplicadas aos dados, ou seja, para cada modificação em uma tabela, né, um processamento adicional é realizado, né, para verificar as restrições da chave primária, de chave estrangeira ou alguma outra constraint específica que tiver sido aplicada. Então imagine que em um cenário, né, de carga de dados em massa, com milhares ou milhões de inserções de dados em tabelas, o processamento de todas essas constraints para cada operação é realizado, né, para cada registro que foi inserido, para cada operação. O que eu estou querendo dizer é que também, né, as operações das constraints elas vão ocorrer milhares e milhões de vezes, né, exigindo um considerável consumo de CPU, né, no momento da inserção ou daquela atualização daqueles dados, né? E isso pode, né, de alguma forma degradar a performance da operação das cargas de dados. Então, para essas situações, né, de uma carga intensa, né, de dados, desde que aquele profissional, aquele desenvolvedor tenha plena consciência que os dados que serão carregados não violariam, né, não irão violar as regras de constraints, né, definidas pelo modelo de dados, ele pode fazer a desabilitação dessas checagens aqui de constraints, né, evitando um processamento adicional e adquirindo mais eficiência na carga dos dados, tá certo? Porém, né, pessoal, essa técnica, né, de você desabilitar as constraints, né, a checagem das constraints, ela deve ser utilizada com cuidado, porque se alguma informação carregada não respeitar as regras de chave primária estrangeira ou alguma outra constraint, né, sei lá, um valor de chave estrangeira que não possui um valor de chave primária equivalente, ela vai impedir que a constraint seja habilitada novamente, certo? Então, uma constraint, né, quando criada ou habilitada, ela faz a validação dos dados. E caso algum dado viole essa constraint, ela não é criada ou ativada. Então, tem que se ter cuidado para fazer a desabilitação, né, dessas constraints, tem que ter consciência disso. E é uma dica de otimização aí que pode ser utilizado
quando você vai ter uma carga muito elevada de dados, certo? E aqui no MySQL aqui, para você desabilitar as constraints, por exemplo, né, você pode utilizar esse comando aqui que eu já deixei ele digitado, certo? Uma outra dica aí, tá, que você pode utilizar, né, é criar índices em colunas que possuem, né, chaves estrangeiras, tá? Então, as chaves estrangeiras, elas são colunas, né, muito utilizadas, né, nas consultas, né, do banco de dados. Pois as junções, né, de várias tabelas utilizam essas colunas para conseguir realizar as operações de junções, né, de junção, né, join, inner join, left join e etc, né? Então, uma operação de junção internamente, ela realiza a ordenação dos dados da chave estrangeira para que a união com a chave primária ocorra em memória, certo? Então, nos filtros, né, das consultas também é comum, né, a utilização, né, uma outra situação, nos filtros das consultas também é comum a utilização das colunas de chave estrangeira para restringir os dados. Então, a criação de um índice nas colunas de chaves estrangeiras pode trazer alguma melhoria no desempenho da operação de ordenação realizada na junção, tá? Então a gente já tem uns vídeos gravados aí sobre índices, né? Que quando você aplica um índice, você ganha ali uma melhoria, né? Na sua consulta, tá? Então nós temos aí, né? Essa aí é uma outra dica aí, tá certo? Uma terceira dica aqui que eu gostaria de passar, né, de indicar, seria a utilização de paralelismo, tá, nas consultas. No MySQL, né, eu não encontrei, né, a utilização de paralelismo, né, o MySQL, ao que me parece, não suporta, né, mas nas pesquisas aqui que eu estive realizando, né, a gente vê que no Oracle e no SQL Server esse tipo de técnica ela é aplicada, né? E aí eu até peguei aqui uma informação aqui, um select de utilização de paralelismo no Oracle lá, né? Aonde nós vamos estar usando 4 núcleos aqui para fazer essa execução paralela aqui, né? Mas eu não, né, eu não encontrei, né, no MySQL a utilização, né, de paralelismo ainda, né, dentro das pesquisas que eu pude realizar aqui, não encontrei, certo? Mas pessoal, né, o paralelismo ele é uma forma, tá, de você separar o trabalho, de executar uma consulta e com isso realizá-la com a maior velocidade, certo? Então, aquela consulta, né, ela vai ser dividida em vários pedaços, né, em várias threads, e aí cada thread vai poder executar, certo? Aqui, né, uma outra dica, tá, para você fazer aí, otimizar aí a utilização do banco de dados é você fazer particionamento de tabelas, certo? Então, o particionamento de tabelas ele é indicado quando você vai fazer, ele é indicado para você aplicar essa técnica, né, em grandes volumes de dados, tá? Em tabelas que são muito grandes, né? Tem uma imagenzinha que eu separei aqui que eu queria mostrar, né, para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho de maneira gráfica aqui a aplicação de um particionamento. Eu tenho uma tabela, né, uma grande tabela aqui, e ela foi particionada aqui em 3 partes, né? E elas também foram subparticionadas, essas partições elas também foram subparticionadas, né? De forma que se eu quisesse fazer aqui uma consulta, né, nessa tabela aqui, eu não viria nessa tabela para acessar todos esses registros aqui, eu já viria dentro de uma partição específica, e isso vai possibilitar que tanto a consulta como a recuperação dessa informação elas sejam
mais rápida, certo? Uma outra imagem aqui, né, que nós temos aqui, ó, né, nós temos aqui na base de dados aqui, nós temos aqui uma representação de meses, né, de venda, as vendas nos meses, né? Então temos lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, né, eu posso, né, dividir essas vendas em partições, né? Em cada partição eu vou colocar as vendas de janeiro, as vendas de março, as vendas de fevereiro. Quando eu precisar fazer uma pesquisa, né, de determinado mês, eu já vou direto naquela partição, tá? Isso pode facilitar aí tanto a consulta quanto a recuperação dessas informações, beleza? Então, pessoal, né? Aqui para a gente trabalhar com particionamento aqui no MySQL, né? A gente precisa, né, fazer uma habilitação desse particionamento no ato da instalação do banco de dados. Então, quando você vai fazer a instalação do banco de dados, né, fazer uma compilação, compilando a partir do código-fonte, você tem que dizer lá, né, que você quer habilitar, né, o particionamento de banco de dados. Aqui na instalação que eu tenho, né, eu não foi feito, né, essa habilitação, né? Eu tenho aqui os meus motores de busca, né, meus motores de banco de dados aqui, né? O InnoDB, por exemplo, ele suporta aí na versão 8.0, tá? Ele suporta, né, particionamento, tá? E aqui eu não e no MySQL, né, o particionamento ele é instalado como se fosse um plugin, né? Mas aí na pesquisa que eu fiz aqui na minha instalação, eu não tenho o plugin do partition aqui, tá? Ele não está instalado aqui no meu banco, então eu não consigo fazer, né, um particionamento real aqui, né, em uma tabela, porque eu não tenho esse plugin aqui adicionado, certo? Eu não tenho essa função aqui adicionado, tá? Pessoal, o particionamento, né, de tabelas é você dividir a tabela fisicamente, tá? Então, a tabela, né, ela é armazenada, né, em partes no disco. Ela é como se fossem várias tabelas armazenando as mesmas, né, informações, tá? Então eu vou dividir, né, aquela tabela e dividir o armazenamento em vários pedaços lá no disco, tá? Essa divisão ela é transparente para o usuário, né? O que eu estou querendo dizer, né? As consultas e ações sobre os dados eles são realizados como se a tabela, né, a partição, ela fosse uma tabela comum, tá? A divisão física da tabela pode ser por critérios de tipo de informação, de datas, né? Ou mesmo algum tipo de, sei lá, divisão aleatória, né? Eu quero mostrar para vocês aqui os critérios, né, que o MySQL está utilizando no momento para adotar essa técnica, né, de partição, certo? E pessoal, o ganho dessa abordagem, né, ela se dá ao realizar as consultas, né, de acordo com os filtros, né, informados, né? Igual eu mostrei lá naquelas imagens lá para vocês. Quero fazer a pesquisa de vendas, né, daquele mês específico. Eu vou colocar esse filtro, né, lá na consulta, certo? Então, a consulta, né, ela realiza a busca apenas nas divisões da tabela que esses dados podem estar, certo? Evitando, portanto, o acesso na tabela completa. E aí você ganha desempenho, tá? Então, como um número, né, significativo de dados, né, ela não é acessado pela realização da consulta, né, o universo de dados pesquisados se torna bem menor e isso melhora, né, o desempenho da consulta, tá certo? Então, coloquei aqui algumas vantagens, tá, de você fazer particionamento de tabelas em tamanhos grandes,
E aqui eu quero mostrar os critérios, né, de particionamento que o MySQL está adotando no momento. Então, eu me baseei nos exemplos que está aqui, né, lá na documentação oficial do MySQL 8.0. E o primeiro tipo de particionamento aqui que eu peguei lá, né, foi o particionamento por intervalo, né? Lá nós temos um exemplo lá, eu peguei aqui, né, esse exemplo lá, e aí ele está dizendo o seguinte, né, eu estou particionando aqui por um intervalo, né, e eu vou separar os empregados aqui, né, de acordo com a loja, né, que está sendo identificado pelo Store ID aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Na partição P0, por exemplo, né, os empregados que trabalham nas lojas, né, de 1 a 5 estarão na partição P0. E essa vai ser a sequência, né? Então, na próxima partição, nós vamos salvar, né, os empregados que trabalham, né, de 6 a 10, tá? E vão estar na partição P1. Na próxima partição, P2, né, os empregados que trabalham nas lojas de 11 a 15. E na partição P3, os empregados que trabalham nas lojas de 16 a 20. Né? Então, eu fiz aí um particionamento aí, né, das lojas, tá? Então, no range aqui, né, os dados eles são distribuídos em partições conforme intervalos de valores pré-definidos. E também pode ser intervalos de tempo, como datas, meses e anos, tá? Então, eu até lá no exemplo que eu peguei lá na documentação oficial, tá mostrando isso daqui lá, né? Então, ó, o particionamento por intervalo também nos permite utilizar algumas funções para a distribuição dos dados. Dentre as mais comuns são as funções que trabalham com data, né? Então, nesse mesmo exemplo que está aqui, eu vou aqui fazer uma mudança nele. E aqui o critério, né, vai ser o que? O ano da contratação, né, da pessoa. Então, na partição P0, vamos estar os empregados que foram contratados antes de 91, né? Depois nós vamos ter os empregados que vão estar contratados, né, de 91 até 95, na partição P1, e assim sucessivamente. A última partição aqui, né, nós vamos colocar aqui os empregados contratados entre 2001 e até o ano de maior valor, certo? Então, eles estarão na partição P3. Então, esse daqui é um primeiro critério de particionamento aqui, que é o range, tá? Que o MySQL ele vai utilizar. Um outro critério, tá, de particionamento aqui é o de lista, né? Então, nós vamos criar listas definidas, né? O usuário, o desenvolvedor vai criar essas listas, né? E aí, né, os dados vão ser separados de acordo com essa lista, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, né? Vamos supor que nós temos essas regiões aqui. Então, na região norte aqui nós temos aqui, né, essas lojas. Na região leste nós temos essas lojas. Na oeste essas, na central estas, né? Então, aí ó, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos usar o Store ID como o critério, né, de particionamento aqui, e nós vamos usar, né, a técnica aqui da lista aqui. Então, na partição norte nós vamos colocar, né, as lojas 3, 5, 6, 9, 17. Nas partições aqui do leste, né, nós vamos colocar essas lojas, do oeste essas lojas, e no central aqui nós vamos colocar aqui essas lojas, certo? Então eu tenho aí uma técnica, né, um outro critério aí de particionamento, tá? Então atenção, né? Usando esse tipo de particionamento, não será permitida a inserção de registros cujo Store ID não estejam contemplados em nenhuma lista, tá bom? Então, você não vai conseguir fazer inserção de registros que não tenham Store ID aqui, certo? O outro critério que o MySQL aqui também está adotando é o particionamento por hash, né? Então, o dado inserido, né,
Aqui esse critério aqui, ele é usado principalmente para garantir uma distribuição uniforme dos dados entre o número de partições pré-determinadas, tá certo? Então aqui, por exemplo, vai ser gerado um hash aqui tendo como store ID, né, com a coluna, né, que vai ser utilizada dentro do critério de hash para fazer a divisão dessas partições, tá? Aqui eu estou dizendo que é para mim criar, né, 4 partições, tá? Então coloquei aqui a observação: se não incluir partitions 4, será criada aí apenas uma partição, certo? E o último critério aqui que eu queria demonstrar para vocês, né, seria o particionamento por chave, tá? Então que é semelhante ao particionamento por hash. A diferença é que no particionamento por hash, o usuário define a expressão a ser utilizada. Já no particionamento por chave, o próprio MySQL fornece a expressão, tá certo? Então nós temos aqui, né, criando uma tabela aqui, K1 aqui, certo? E aí eu vou fazer o particionamento por chave, né? Eu vou querer criar aqui 2 partições, tá? Então, uma última observação, né? Note que não foi referenciado nenhuma coluna na instrução partition by key, de modo que o MySQL irá particionar a tabela pela sua chave primária, neste caso a coluna ID. Se a chave primária possuir mais colunas, todas farão parte da chave de particionamento, tá certo? E por fim, né, pessoal, eu queria chegar aqui nas conclusões, né? Então, o banco de dados ele é o ponto fundamental no desempenho das aplicações, né? Existem muitos recursos em bancos de dados para prover melhoria do desempenho, né? É importante avaliar o comportamento das aplicações e ao utilizá-las, tá? Lembrem-se, menos é mais, tá? Utilize recursos adicionais apenas se necessário, tá certo? Pessoal, então é isso daí que eu queria demonstrar neste vídeo, tá? Então, eu quero desejar aí um forte abraço, tá? E se tiverem perguntas, deixem aí nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.